Olá! O nosso trabalho é Jogos Digitais, uma ferramenta pedagógica para crianças e adolescentes autistas. Nós somos estudantes do Centro de Educação Básica Instituto Rio Branco, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Eu sou a Isabel. Eu sou a Giovana. E o nosso orientador é o Robson Henrique dos Santos de Almeida. Bom, dentro desse trabalho nós temos objetivos. Mas quais são eles? Os objetivos giram em torno da inclusão, que queremos gerar com esse recurso, e também na criação de jogos, que auxiliam tanto na alfabetização quanto na educação dos jovens autistas. A partir da análise dos nossos objetivos, nós chegamos a um problema. Como os jogos digitais, pensados de forma pedagógica, podem auxiliar os alunos com o autismo? Bom, a partir de todo esse início de pesquisa, nós geramos hipóteses. As principais são: será mesmo que esses elementos lúdicos ajudam dentro da educação e aprendizagem e são mesmo adaptativos? Será que todos esses recursos são eficazes? Bom, com todo esse início, com toda a pesquisa que já tivemos feito de forma primária, nós vemos que sim, esse tema é muito importante e precisamos ir a fundo com esse trabalho, pois é de extrema importância que tenha esse tipo de ferramenta dentro e fora das escolas. Bom, o que é o autismo? O autismo é um transtorno do espectro autista. Ele se manifesta de diversas formas. Temos a questão de repetitivos comportamentos, os famosos tics, temos a questão verbal e fala não verbal, e também a comunicação social, que em alguns casos é bem reduzida. Os autistas são diagnosticados em 3 níveis. O nível 1, que é o nível leve, o nível 2, que é o nível moderado, e o nível 3, que é o nível mais grave, que é o apoio precisa ser quase substancial em quase todas as áreas da vida. Qual a importância dentro e fora das escolas? Esse tema, além de gerar inclusão, ele precisa ser falado e mostrado, porque é de extrema importância que sim, tenham ferramentas nesse estilo e que sejam ferramentas inovadoras, que consigam suprir o que os autistas dentro do meio escolar e fora do meio escolar precisam, na questão de educação e aprendizagem. Os jogos pedagógicos, eles oferecem um ambiente muito mais prazeroso e leve para o autista. Quando a pessoa com autismo está aprendendo de uma forma que ela gosta, ela está muito mais propensa a se envolver com aquele material. Além disso, ele pode desenvolver diversas habilidades, como cognitivas, motoras, emocionais e sociais. Bom, nós iniciamos a nossa metodologia com uma pesquisa bibliográfica sobre o autismo e depois encaminhamos possibilidades para fazer o nosso jogo. A gente teve uma entrevista com a profissional Vivian Hendrick Machado, que é psicopedagoga, neuropsicopedagoga e mãe de Josué, um autista nível 3, de 22 anos. A gente fez alguns protótipos para testar com 3 alunos autistas do nosso colégio e nós notamos várias peculiaridades entre eles. Bom, para a criação desses jogos, a gente usou a nossa entrevista com a Vivian como base. O que nós procuramos ter? A questão de elementos lúdicos, mas não muito extravagantes. Também temos imagens limpas e claras e também conseguir ter modificações dentro do próprio jogo. Além da questão do erro e o acerto. Quando a criança acerta, tem uma comemoração para estimular que isso aconteça de novo. E quando erra, mostra que errou e diz que isso não é certo, que tem que fazer a questão para o jogo continuar. Por que buscamos ter isso? A Vivian relatou, e também entre muitas outras pesquisas, que os autistas às vezes têm a questão do certo e errado pouco desenvolvida. Mas como assim? Eles não conseguem saber muito bem quando está certo e quando está errado. Nós buscamos ter isso dentro do jogo muito bem posicionado, mostrando que sim, quando eles erram, e que sim, quando eles acertam, eles estão certos, e para continuar nesse quesito. Esses são os nossos 3 protótipos: os caça-palavras, os jogos da memória e o anagrama. Os caça-palavras, vocês linkam a imagem com a palavra-chave, tem um som. O jogo da memória, o par das 2 fotos, com o som correspondente, e também o anagrama, que é um desembaralhador de palavras, que tem uma dica e você coloca em ordem. Dentro dos nossos jogos, o que a gente buscou ter? A questão dos planos de fundo, para o hiperfoco de cada um que estiver jogando, e também as fontes, para que eles possam modificar como preferência. Para o desenvolvimento do nosso jogo, nós fizemos uma entrevista com o gestor de desenvolvimento de software, Ítalo Bittencourt. Inclusive, ele nos sugeriu usar a plataforma Trello para dividir as nossas tarefas dentro do jogo. Atualmente, nós estamos promovendo a nossa tela de início. Aqui tem uma imagem, um pouquinho do exemplo. Aqui é o refinamento, to do, doing e done. Bom, com todo esse início, o que nós vimos? Que sim, que é assim que tem que ser, e a gente vai produzir tudo por aqui nas nossas tarefas. E também a gente está usando a questão do Product Owner, que seria a Isabel, e só o Developer, que é a questão da equipe. A Isabel faz todo o cronograma, faz a parte de pesquisa e eu coloco ela em prática dentro da programação. A linguagem que a gente vai usar é o C#, que ela é disponibilizada pela Microsoft do .NET. Essas são as nossas referências bibliográficas e aqui o nosso caderno de campo com 54 páginas no total.
onde a gente anota todo o nosso desenvolvimento, nossas pesquisas, entrevistas, etc. Muito obrigada. Muito obrigada.